Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. A semana passada nós começamos a falar sobre ansiedade, falando que você precisa aprender a lidar com as ansiedades. Ansiedade é algo normal na vida de qualquer ser humano, mas existe um limite. A partir do momento que ela começa a tornar-se algo constante ou começa a mexer com outras áreas da tua vida, é sinal que você precisa aprender a lidar com ela. E uma das coisas que a ansiedade pode desenvolver em você é a síndrome do pânico. Um quadro de ansiedade pode te levar a sofrer da síndrome do pânico, pode te levar a desviar o foco de Deus e pode ser uma porta aberta, inclusive, para ações de demônio na tua vida. Na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, tem um versículo que diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio, vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual você deve resistir firme na fé. É o que a palavra de Deus nos diz. Agora, lidar com a ansiedade é algo que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, a ansiedade é algo tão sério que o próprio Senhor Jesus tratou do assunto em Mateus capítulo 6. Jesus começa dizendo assim: por que estás ansioso? Por que estás ansioso quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir? Ele diz que nós devemos ter cuidado para que, num processo de ansiedade, nós não venhamos a perder o olhar de vista. O salmista, ele chega um momento em que ele dá ordem à sua alma, dizendo: ó, por que estás abatido, ó minha alma, por que estás inquieta, por que te perturbas dentro de mim? O que o salmista está tratando é com o processo de ansiedade. No momento em que ele percebeu que ele estava sofrendo de ansiedade, ele deu uma ordem à sua alma. Ele diz assim: espera pelo Senhor, confia no Senhor. Ele está falando dele para com ele mesmo. Ele está dando uma palavra de exortação à sua própria alma. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele chegou a um estado de ansiedade tão grande que ele mesmo, ele confessa, ele chega a dizer que ele perdeu o foco. Ele chegou um momento em que ele disse assim: não compensa ser honesto. Ele começa o Salmo 73 dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom. Quanto a mim, diz ele, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para eu cair. Por quê? Eu estava em processo de ansiedade. E o processo de ansiedade fez com que ele desviasse o foco de Deus. Ele fala assim: ao ver a prosperidade dos ímpios, eu não consegui entender por que os ímpios prosperam. Como eles são arrogantes, eles desprezam a Deus, eles confiam na riqueza. Contudo, eles têm uma vida sossegada. E ele vai dialogando, ele vai falando, e chega um momento que ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Altíssimo, e então percebi qual é o fim deles. Verdadeiramente, Deus os coloca em lugares escorregadios. Então, se você não aprender a lidar com ansiedade, ela pode te levar a perder o foco de Deus.
E por que que a ansiedade é uma porta, inclusive, para ações de demônios em nossas vidas? Olha o que Pedro diz. Lançando sobre ele quem? Jesus. A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio, vigilantes, porque o diabo ele é o vosso adversário, o qual você deve resistir firme na fé. O grande problema é que a ansiedade faz com que você venha justamente perder o foco. Você tira o foco de Deus e foca no problema. Você tira o foco de Deus e foca na situação. Você perde o referencial. E quando você perde a confiança em Deus, quando o processo de ansiedade ele domina a tua vida e você tira o foco de Deus, é a brecha que Satanás precisava para entrar e aí causar em você medo, sensações e levar, como eu disse, até o pânico. Você sabia que a palavra pânico vem de um deus grego chamado Pan? E era considerado um deus que levava as pessoas, inclusive à loucura, e tomou essa forma de Deus, tomou um demônio que leva a pessoa ao processo de loucura. E uma pessoa que sofre de uma síndrome de pânico, ela é uma pessoa perturbada, ela é uma pessoa atormentada. Imagine uma pessoa que só de ver um elevador, ela começa a ter ataques cardíacos, ela começa a ter suores pelo seu corpo, coração dispara, parece que vai sair. São sintomas de uma pessoa, calafrios, perde o controle, medo de perder o controle, de passar uma situação vexatória. A mensagem anterior a essa, estou falando justamente sobre isso. É bom você assistir essa mensagem anterior. Essa é a segunda parte, eu estou dando continuidade. E essa continuidade, eu quero dar receita para você. O que fazer diante de um quadro de ansiedade? Até agora eu falei para você o que é ansiedade, o que é pânico, como que a ansiedade se manifesta, como que o pânico se manifesta, qual é a visão de Deus, mas agora eu quero te dar a receita. O que fazer diante de um quadro de ansiedade? Preste atenção, porque na mensagem anterior eu citei até pessoas da Bíblia que sofreram de ansiedade, até mesmo de uma síndrome de pânico. Eu citei aqui o caso de Elias, eu estou citando nesse programa passado o caso de Elias. Elias sofreu uma situação de pânico tão horrível que ele chegou no estágio mais crítico em que a pessoa pode chegar, é quando ele deseja a morte para se livrar do problema, daquela angústia, daquela sensação horrível. Então, eu quero te dar hoje a receita. O que fazer diante de um quadro de ansiedade? Primeiro, cuide da sua mente. A sua mente é a porta de entrada para a ansiedade. Sabia disso? A sua mente é a porta de entrada para um quadro de ansiedade. Olha o que diz. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Todas as vezes que você está diante de um problema e você começa a olhar para ele, ele vai se avolumando, ele vai tornando-se um gigante. Seja qual for o problema, financeiro, nos relacionamentos, uma crise que você estiver vivendo, você vai passar por isso. Então, cuide da sua mente. Você precisa aprender a alimentar a sua mente com coisas saudáveis. Segundo,
aquela sensação de perseguição contínua. Ei, deixa eu te falar algo. Num processo de ansiedade, você pode achar que as pessoas que estão em volta de você, elas não querem o teu bem, que elas estão se organizando para atacar você. Você pode entrar num processo, inclusive, de paranoia, perseguição, pelas misericórdias de Deus, não por mim, mas eu tenho atendido pessoas que já estão no processo de paranoia. Ela entrou num processo esquizofrênico, tudo ocasionado, desencadeado por um processo de ansiedade. E ela chegou um momento em que ela sente-se perseguida, todo mundo está lhe perseguindo. Risco de perder seus bens e a liberdade. Olha o que Jesus disse: por que estáis ociosos ou ansiosos quanto ao que comer e ao que vestir? Por que a ansiedade bate tão alto no coração de vocês? Aí Jesus diz assim: olhai os lírios do campo, como eles se vestem. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E é o Pai que os alimenta. Olhai as aves do céu, não trabalham, não plantam, não colhem. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhem para os pardais. É o Pai que os sustenta, é o Pai que lhe dá abrigo. E aí Jesus fala assim: porventura, vocês não valem mais do que um pardal, do que um pássaro? Ei, meu irmão, minha irmã, quando você começa a olhar e você tem medo de perder os seus bens, perder a sua liberdade, você já está num estágio de risco, a ansiedade já está te dominando. Ei, deixa eu te falar algo. Você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. O apóstolo Paulo em Filipenses diz assim: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é lícito, tudo que faz bem, deve ser isso que deve ocupar a vossa mente. Colossenses 3, ele diz: já que morreste, a vossa vida está escondida em Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Nós precisamos reeducar os nossos pensamentos. Problemas todos nós vamos passar, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas nos relacionamentos. Às vezes o problema aparece de onde você menos esperava. Aprender a lidar com as circunstâncias, aprender a lidar com as perdas, aprender a lidar com os processos. É impossível você viver neste mundo sem enfrentar problemas, sem ter seus dilemas. O mais importante não é o que acontece, é a maneira como você reage aos problemas. O mais importante não é a questão de você viver isento de problema. Não é o que as pessoas falam a seu respeito. Não é o que as pessoas fazem com você. A grande questão é como você lida com essas coisas. É como você reage a essas coisas. Então, cuide da sua mente. Alimente a sua mente com pensamentos saudáveis, com pensamentos positivos. Crises vêm e passam. Desertos vêm e passam. Circunstâncias difíceis surgem, mas passam. Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, é por isso que o nome do livro é Lamentações, porque Jeremias estava lamentando a sua sorte, lamentando, questionando até o seu nascimento. Mas aí chega um momento no capítulo 3 que ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Então comece a cultivar pensamentos positivos, coisas que podem trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Não dê ouvidos à voz da ansiedade. Olha o que Jesus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 6 que nós não devemos dar lugar à ansiedade. E o próprio Jesus inspira agora, pela pessoa do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, e ele escreve em Filipenses 4, de 7 a 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, são essas coisas que devem ocupar a vossa mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que você deve alimentar sua mente com coisas boas, coisas saudáveis. E olha o que ele diz ainda. Se tiver alguma situação te levando a um processo de ansiedade, não dê lugar a essa ansiedade. Pelo contrário, apresente tudo isso pela oração e súplica e ações de graça a Deus. Surgiu um problema financeiro, eu não vou focar no problema. Eu tenho que falar com Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, abre a porta. Senhor, me dê inteligência, me dê capacidade para resolver essa situação. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me mostra uma saída. Senhor, abra uma porta. Está passando falta de alguma coisa? Peça para Deus. Ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente nas horas da angústia. E eu estou angustiado com essa situação inesperada que está acontecendo comigo. E eu estou aqui. Leia o Salmo 46 e faça uma aplicação pessoal. Olha o que o salmista diz no Salmo 121, no momento de desespero. Elevo meus olhos para o alto, e de onde me virá o socorro? E aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero dizer para você que Deus é o teu socorro. Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua âncora. Deus é alguém que pode te ajudar. Ele não só pode como Ele quer, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te criou. Ele não vai permitir que você passe por uma tribulação além da sua capacidade de suportar. Ele diz assim, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. É o que está escrito na palavra. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se um problema chegou até você, se você foi surpreendido por uma circunstância, recebeu uma notícia ruim, está passando por uma escassez financeira, está passando por um problema de relacionamento, em casa, no casamento, no filho, e isso está te incomodando, as coisas não saíram como você gostaria que saísse, você foi surpreendido por algo súbito em tua vida. Ei, volte o seu olhar para Jesus. Olhe para Jesus, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Foi Jesus que disse, se o vosso Pai Celestial cuida dos lírios do campo,
Por que você está ansioso com relação ao vestir? Ei, saiba de uma coisa, você não é o único que sofre com essas coisas. E por pior que seja a situação que você está enfrentando agora, pense, há alguém em uma situação pior que a sua. Talvez a ansiedade que está tomando conta da sua vida agora é porque você quer mudar de casa. Você já não aguenta mais. Como você lida com isso? Pense naquelas pessoas que não têm um teto para morar. Pense nos moradores de rua. Ele está numa situação pior que você. Você tem um teto, você tem uma casa, você tem um abrigo. Talvez você agora não esteja conseguindo se alimentar com aquilo que você gostaria. Talvez você na sua casa hoje só tenha o arroz e o feijão, mas você gostaria de estar comendo um bife, uma picanha. Mas pense naquele que não tem arroz e nem feijão para comer. Talvez você está preocupado porque tem um casamento para ir, uma festa foi convidada e você não tem uma roupa nova e não tem condições de comprar. Ei, pensa naqueles que não têm o que vestir. Talvez você está preocupado agora porque você tem um filho ou uma filha que está passando por problemas e você não sabe como ajudar. Pense naquelas pessoas que gostariam de ter um filho e não tem. Talvez você está agora sendo surpreendido por um problema no seu casamento e você não sabe como resolver. Pense naquelas pessoas que já tiveram o casamento quebrado ou que nunca casaram. Nunca pense que você é a única pessoa a passar por esse problema que você está passando. Acredite, há pessoas em situações pior do que a sua. Há pessoas que estão enfrentando problemas piores que o seu. Não que eu esteja aqui menosprezando o que você está passando. Mas que tal você parar agora e orar e falar com Deus? Eu te convido nesse momento a você fechar os teus olhos, voltar-se para Jesus, volte-se para Deus, para mais ninguém. Não peça nada a nenhuma outra pessoa. Feche os seus olhos agora e lembre-se de Jesus, que morreu na cruz por você, que deixou o esplendor da sua glória e veio para este mundo, tomou a forma humana, viveu entre nós e morreu por sua causa. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, diz assim: se Deus não negou em nos dar o seu próprio Filho, será que Ele vai se recusar a nos dar as demais coisas? Se Deus te deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, será que Deus não é capaz de suprir essa tua necessidade? No Salmo 37, verso 4 e 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero te encorajar agora, em nome do Senhor Jesus, a você elevar os teus pensamentos a Deus. Feche os teus olhos e fale assim comigo: Senhor Deus, eu reconheço que Tu és o Criador, Tu és o dono do universo. Senhor Deus, a Tua palavra diz, no Salmo 24, que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Se o Senhor é dono de tudo, como de fato é, eu quero agora, Senhor, apresentar diante do Senhor esta minha ansiedade, esse meu desejo. Senhor, fale, eu desejo algo que neste momento da minha vida eu não consigo obter, eu não consigo alcançar. Mas se for para
honra e glória do teu nome, por favor, Senhor, eu apresento diante do Senhor esta minha petição. Eu apresento diante do Senhor esse desejo que há no meu coração. E se for para glorificar o teu nome, por favor, Senhor, me conceda. Mas se não for, tira esse desejo do meu coração e elimina. Meu Deus e meu Pai, eu sei que tu és o Deus amoroso. E o Senhor diz na tua palavra que, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando nos pede. O Senhor é capaz de nos dar até mesmo do teu Espírito Santo, se assim o pedirmos. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu estou nesse momento apresentando ao Senhor esta minha petição. Fale para Deus agora, apresente agora o que você está pedindo. Se é saúde, diga assim: Senhor Deus, eu estou doente e esta doença está causando em mim ansiedade, mas eu apresento ao Senhor, que é o médico dos médicos. Cura-me, Senhor, e eu glorificarei o teu nome. Se é uma questão de uma necessidade material, fale para Deus agora: Senhor Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso de ajuda para cumprir com o compromisso financeiro que eu tenho. Eu não tenho condições de pagar nesse momento, mas eu quero pagar, eu quero sanar essa dívida. Senhor, eu preciso comprar algo, mas eu não tenho recurso financeiro, mas o Senhor tem, porque a tua palavra diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Por isso, em nome de Jesus, supra essa minha necessidade. Se é um problema de relacionamento, fale assim para Deus agora: Senhor Deus, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu não queria ferir aquela pessoa, mas eu acabei ferindo. E isso rompeu um relacionamento, ou causou rompimento em um relacionamento que eu tinha com essa pessoa. Mas eu peço agora, em nome de Jesus, me perdoe, me ajude, Senhor, a procurar esta pessoa e tratar deste problema. Senhor, alguém me feriu, alguém me machucou e eu não estou conseguindo perdoar. E isso está perturbando a minha alma. Por isso eu peço ao Senhor agora, me ajude, Senhor, a perdoar esta pessoa. Dê o nome da pessoa para Deus. Fale: Senhor, me ajude a perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que era minha amiga, quem me traiu, quem me feriu, quem me machucou. Fale para Deus. Apresente o nome dessa pessoa para Deus e fale para Deus te ajudar a perdoar, em nome do Senhor Jesus. Se você foi vítima de uma injustiça, fale com Deus assim agora: Senhor Deus, o Senhor sabe que eu não fiz o que estou sendo acusado de ter feito. Mas a tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu apresento agora diante do Senhor esta injustiça que eu sofri. E eu peço ao Senhor que trate com essa pessoa, que trate desse problema e me ajude, Senhor, a não querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Fale para Deus, apresente ao Senhor. Se você está sendo vítima de uma calúnia, fale para Deus. Se você foi mal interpretado, se alguém se feriu porque você queria falar algo,
mas na sua comunicação houve ruído e a pessoa entendeu uma outra coisa. Fale assim para Deus: Senhor Deus, o Senhor sabe que a minha intenção era falar isto, mas a pessoa entendeu aquilo e por isso ela se sentiu ofendida e se afastou de mim. Mas em nome de Jesus, me dê a oportunidade para que eu possa corrigir essa minha fala, esta minha comunicação e desfazer este mal entendido. Agora, se você pecou de maneira involuntária, você pede para Deus e fala: Senhor, me perdoe, porque eu pequei pela ignorância. Mas a tua palavra diz que o Senhor não considera os pecados da ignorância. Por isso eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe por esse pecado. Se você cometeu um pecado e foi um pecado intencional, você feriu, você machucou com a intenção de machucar e ferir, mas você se arrependeu, fale para Deus: Senhor, a tua palavra diz que se eu me arrepender do pecado que eu pratiquei, o sangue de Jesus, teu Filho, me purifica de todo pecado. Por isso eu estou agora confessando ao Senhor o pecado que eu cometi contra, dê o nome da pessoa, fulano de tal, ou contra um grupo tal. Eu estou confessando agora esse meu pecado e eu estou arrependido e não quero mais praticá-lo. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe, lava o meu coração, me purifica, Senhor. Eu me arrependo em nome de Jesus. Aí você agora vai dizer assim: Espírito Santo de Deus, eu não consigo sozinho lidar com esta ansiedade ou com esses problemas que eu acabei de confessar e pedir ajuda. Mas na palavra está escrito que tu és o nosso ajudador. Por isso, amado Espírito Santo de Deus, meu ajudador, me ajude para que eu não volte mais a cometer alguns desses pecados que eu acabei de confessar. Ou então me ajude a lançar sobre a pessoa de Jesus a ansiedade que está me impedindo de olhar para Deus, ou que está me levando a desviar o foco de Deus e olhar para o problema. Espírito Santo de Deus, gera em mim fruto digno de arrependimento. Me convença, sonda, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me livra, amado Espírito Santo. Me ajude a orar, porque a tua palavra diz, Senhor, que o teu Espírito me ajuda a orar, porque eu não sei orar como convém. Se você fez essa oração, eu quero concordar com você e dizer que em nome do Senhor Jesus, você já foi perdoado, você já foi perdoada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você possa andar em vitória. Eu te abençoo, eu declaro a bênção, o favor do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, em nome do Senhor Jesus. Quero finalizar dizendo que se este programa tem feito bem para a sua vida, certamente vai fazer para a vida de alguém. Por isso eu quero pedir que você recomende esse programa, que você inscreva-se no nosso canal do YouTube, que você compartilhe com alguém
E se você quiser e puder, você pode tornar-se um parceiro deste programa, ajudando para que outras pessoas possam também ser abençoado, assim como você está sendo abençoado, abençoada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.